Hi Alex, how are you? I'm fine. E a gente vai falar hoje sobre como o engenheiro pode se internacionalizar dentro da construção e possivelmente trabalhar no exterior. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like, porque clicando no gostei aqui abaixo do vídeo você consegue melhorar aí a divulgação, o algoritmo do YouTube e impactar mais pessoas com esse conteúdo. Então, conto com você, clique em gostei, deixe seu comentário de possíveis conteúdos e vamos entender como é que você poderá trabalhar no exterior. Vamos lá? Bora lá. E Alex, então bora lá. Trabalhar no exterior tem vários prós, tem contras, tem gente que não queria morar fora, tem gente que o sonho da vida é morar em outro país e trabalhar em cima de novas tecnologias. Independentemente disso, sempre tem aquele ar mais misterioso. Será que é possível o engenheiro civil sair do Brasil e trabalhar em outras tecnologias, em outro mundo? E eu queria saber de você, é possível? É possível. E ainda vou contar um detalhe que talvez você não saiba, né? É possível trabalhar no exterior e é possível trabalhar para o exterior. Como assim? Aqui no Brasil. Ah, então bora lá. Então vamos esmiuçar isso. Expliquei melhor. Vamos lá, separar os dois. Vamos logo porque o pessoal não sabe. Ou algumas pessoas não sabem. E que o BIM é um grande facilitador nesse processo. Nada impede, porque eu me lembrei disso que você comentou, que tem pessoas que, poxa, eu não gostaria de morar fora, eu queria continuar morando aqui, eu tenho minha família, eu tenho minha história, ok, você não quer ir. Mas isso não impede que você não trabalhe para o exterior. Você pode estar trabalhando para empresas fora, você pode ter clientes no exterior. Então você pode estar prestando serviço para empresas que estão com projetos, olha só, no Brasil, mas que são empresas de fora. E você pode estar prestando serviço para empresas que estão com projetos fora e que são empresas de fora. E também empresas que estão prestando serviço fora e que são no Brasil, né? Então tem essas três possibilidades. E aí nisso, o BIM, ele lhe dá uma grande possibilidade disso acontecer. Porque você pode estar prestando esse serviço remoto, você pode estar prestando esse serviço à distância. Assim como você dominar o BIM, dominar tecnologia construtiva, dominar Lean, né? Dominar planejamento e controle, né? Dominar ferramentas de planejamento e controle, qualidade, etc., né? Permite que você também tenha a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, se quiser. Mas tanto para um caso como para o outro, você tem que ter um mínimo de planejamento e saber algumas coisas, alguns pontos chaves que você precisa estudar, você precisa dominar, né? Você precisa ter, né? Obviamente aqui língua eu não vou falar porque, né, tem que ter. Então a língua, você quer... Lembra, eu queria prestar serviço em Portugal. Digo, então tudo bem, é só questão de sotaque praticamente. Apesar de ter palavras que mudam. Sim. Mas eu queria ir para América Latina, então tem que dar uma estudada de espanhol. Eu quero ir para país de língua inglesa, então tem que estudar inglês. Mas fora isso, que é muito importante, para você conseguir acesso a oportunidades no exterior, você precisa ter conexões. E isso é o grande pulo do gato, depois da língua, né? É o grande pulo do gato. E aí como é que você cria essas conexões? É o seguinte, vamos pensar em algumas alternativas. Alternativa número 1. Supondo que você tem menos de 30 anos, você pode colocar no seu planejamento de como fazer isso, entrar em contato com instituições que trabalham com estágios internacionais. Então existem algumas instituições que trabalham com estágios internacionais, e aí às vezes surge a oportunidade de você fazer inclusive um estágio mesmo que seja fora da área de engenharia. Certo. Não importa. O que importa é que você comece a criar uma experiência internacional. Não experiência de passeio, certo? Experiência de trabalho. País que você deseja... Ou outro. Porque é o seguinte... Lá fora, quando alguém for olhar para você enquanto um possível candidato, se você, vamos supor, é uma pessoa que está, deixa eu ver aqui, na Carolina do Norte, surgiu uma oportunidade na Carolina do Norte. Na hora que ele for olhar o seu currículo, não importa se você teve uma experiência no Egito, uma experiência no Canadá, uma experiência, sei lá, na Austrália. Ele já te visualiza como internacional. Exatamente.
Então ele sabe que você não tem problemas em trabalhar fora, né? Fora, sim, do Brasil, que é a sua origem. Então isso é importante. Então essas instituições que criam, que prospectam estágios, né, disponibilizam opções de estágio, tem estágio não remunerado, tem estágio remunerado. Obviamente a grande maioria da galera tenta o remunerado. Só que até para você conseguir o estágio remunerado, é importante, se você já tem uma experiência anterior, vai pesar mais do que quem não tem. Então é por isso que eu digo que tem que entrar num planejamento de carreira, entendeu? No lugar de eu guardar dinheiro para fazer uma viagem para ir para o Universal, para a Disney, não sei o que, de repente você podia guardar dinheiro para passar 3, 4, 5 semanas no estágio não remunerado no exterior. Perfeito. E aí isso conta para o seu currículo, entendeu? E sem contar a abertura de network que cria. Então é uma possibilidade que começaria por aí. Outra possibilidade é a seguinte: mesmo você sendo estudante, principalmente você sendo profissional, você pode se filiar a instituições profissionais internacionais. Tipo qual? Por exemplo, tem uma muito ligada à área de engenharia, que é a ACE. Então, se você for pesquisar por AACE Brasil, AACE Internacional na internet, você vai encontrar uma instituição que está em mais de 100 países, onde você tem lá profissionais com 40, 50 anos de formado, profissional com 0 anos de formado, tem estudante perto de se formar, profissionais praticamente do mundo todo, e criar essa conexão e começar a interagir, né? Ouvir o que eles estão dizendo, perguntar, etc. Isso começa a criar um leque enorme. Uma outra instituição que é um pouco mais ampla, não é totalmente focada em engenharia, é o PMI, né? PMI. Então, se você botar, por exemplo, pmi.org na internet, ou PMI, vai aparecer os braços brasileiros dessa instituição e da outra também, de outras por aí. Então, são duas instituições interessantes, principalmente para quem quer uma carreira na área de gerenciamento, na área de gestão e tal. Porque uma é focada na engenharia de custos, essa ACE, e aí já vou fazer um comentário para você também sobre isso, e a outra, que é o PMI, ele é focado em gestão de empreendimentos ou de projetos como um todo, não só de engenharia. Tem um aspecto interessante que, inclusive, é o seguinte: vamos supor que é comum, talvez na sua fase você já tenha uma esposa ou você tenha uma namorada e tal, que tá acreditando que você vai casar com ela, né? Ela tá realmente achando que vai casar, você vai parar de dar golpe, ficar empurrando e vai casar com ela, tá? Então, essas duas instituições, elas têm possibilidade para profissionais oportunidades que não são só de engenharia. Então, por exemplo, nessa área de engenharia de custos, existe no mundo todo uma questão envolvendo, por exemplo, direito muito forte. Porque imagina um contrato de 500 milhões de dólares. Aí nós estamos tendo algum tipo de disputa com relação ao contratante, né? Existe o pessoal do direito que tem que entrar nisso, assim como tem o pessoal da engenharia, porque eu tenho que dar o subsídio de engenharia e o pessoal do direito tem que ver a parte do contrato, da legalidade para discussão disso e de direito internacional, entendeu? Então, de repente, a sua namorada, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, vamos supor que vocês da área do direito, então vocês dois podem começar a traçar um plano para essa internacionalização, né? Com a sua esposa também, entendeu? Enxergando que existem várias formas de entrar no mercado internacional e várias formas de você trabalhar para o mercado internacional. Isso. Então, para fazer aqui um mapa, para ver se enxerguei bem, primeiro você precisa entender de conceitos que seriam úteis internacionalmente. Então, você citou o BIM. Você entendendo o BIM, entendendo sobre gestão de projetos, linha internacional, você entendendo conteúdos que são vistos internacionalmente, primeiro ponto. A partir disso, você vai decidir: eu vou ter clientes internacionais e morar no Brasil, ou eu quero me mandar para lá. Isso. A partir disso, a gente entra em duas estratégias diferentes. Caso a pessoa, eu quero aproveitar que estou no Brasil, ganhar em dólar, ganhar em uma moeda mais forte, exato, e receber e trabalhar ainda daqui, e aproveitar que o mercado aqui ainda não reaqueceu muito, ele pode começar entrando em contato com instituições internacionais. Isso. E aí tem o PMI, tem a ACE. E caso ele queira ir para fora de fato,
ele tem que começar a buscar conexões também em cima dessa porta de entrada. Isso. E ver estágios remunerados para ele mostrar que consegue vislumbrar, viver lá, e também não remunerados. Pronto. Mas estágio é muito ligado a estudante. Entrando nessa área, eu quero me mandar, eu quero se tornar um executivo. Sim. Aí depois a gente vai para outra. Estágio é muito ligado a estudante, a recém-formado, trainee. O profissional que já tem mais experiência, já está com suas décadas aí de formação e deseja ter uma experiência, um intercâmbio mesmo de formação, para trabalhar lá um tempinho, entender como funciona, entender um pouquinho do idioma também. Como é que ele pode vislumbrar isso sem ter esse modo estágio que é muito ligado? Não, aí é o seguinte, se você já está com 20 e muitos para cima, né, 27, 28 para cima, talvez não dê tempo mais de pegar essa oportunidade, essa situação específica do estágio. O que é que eu sugiro para você? Eu sugiro o seguinte: bem, primeiro, financeiramente falando, né, que eu sei que nós estamos num momento de todo mundo numa luta grande e tal, mas financeiramente falando, você tem que começar a construir, além da sua reserva de emergência, a reserva da experiência internacional. Inclusive o que eu vou dizer agora vale para todos, certo? Do 0 ano aos 100 anos de idade. Faça uma experiência internacional curta antes de fazer a tentativa de uma longa, tá certo? Se você é mais novo, vai por esse lance, por exemplo, do estágio, porque são algumas semanas, 6 semanas, 8 semanas e tal. Se você já é jovem há mais tempo, como eu, então você pode fazer o seguinte: primeiro você tem que tentar organizar essa sua reserva para esse período fora e começa a sondar cursos na língua da área que você deseja. Vamos dizer que seja, por exemplo, inglês, tá certo? Então começa a sondar cursos de inglês que tenham associado a ele uma permissão de trabalho, porque tem isso. Então, inclusive cursos em faculdade. Se você fizer uma pesquisa na internet, no Google, o Google é nosso patrocinador, porque eu estou usando o nome do Google. Na internet, no Google, então você pode colocar assim, tipo, curso de inglês, permit work, alguma coisa assim. Aí vai aparecer um bocado, sabe? Então, de repente, você pode fazer um curso de inglês durante 2 meses, 3 meses, que te permite trabalhar, não necessariamente na construção civil, mas que vai te permitir trabalhar lá para ter uma experiência com trabalho e tal, etc. Então, assim como vão ter cursos mais caros, que podem ser até de faculdade, uma faculdade que tem curso de engenharia civil, por exemplo. Então, de repente, você pode conseguir um curso de formação, né? Um curso de aperfeiçoamento, no caso, o nome acho que correto é esse. Um curso de aperfeiçoamento onde você vai passar algumas semanas, alguns horários na faculdade, tendo aula, sei lá, de concreto, sim, tendo aula de BIM, tendo aula de o diabo que o valha, tá? Aula dentro da área de engenharia civil, que de repente lhe agrade, mas que você tem uma autorização para como se fosse você estagiar em alguma empresa, e talvez essa instituição, talvez não, essas instituições têm uma unidade lá que ajuda nessa questão do estágio mais profissional. Aí isso serve para você que tem já uma idade maior, né? Assim, mais experiência de juventude do que aqueles jovens há menos tempo. Então, quem deseja entrar nesse mundo e querer se internacionalizar, às vezes pode ter a oportunidade de trabalhar lá, não necessariamente dentro da construção civil, para lá dentro, entendendo melhor o mercado, network, começar a adentrar. Exatamente. E lá dentro é muito mais fácil você entender também como funciona o mercado como um todo. Até porque você testa, né? Porque assim, você tem que testar muitas coisas. Eu conheço pessoas que desistiram por questão de clima. Tem gente que desistiu por questão psicológica, saudade da família e tal, etc, tá certo? Não, mas a pessoa podia vir e voltar. De que mais ficar indo e voltando aí é dinheiro, né? E por aí vai, tá certo? Então é importante você viver, experimentar na pele, literalmente, um pouco dessa experiência. E do outro lado, Alex, eu tô aqui no Brasilzão, quero ganhar em dólar, quero fazer meus projetinhos. Quais são os serviços que te possibilitam fazer isso? Qual é o rol de conhecimento que você precisa ter para galgar essas possibilidades? E como você pode chegar de fato nesse cliente final, fazer um Skype com ele e ele
acreditar que você é a melhor solução do que uma possível pessoa que esteja ali do lado dele. Tá, vamos lá. É porque essa pergunta tem vários itens, né? Então, o item A, quais são os serviços possíveis, Pronto, né? Quais são os serviços possíveis? Todo mundo que trabalha com projeto, né? Se você é arquiteto, trabalha com projeto interior, o que é que seja, mas dentro da parte de arquitetura, se você trabalha com projeto de instalações, né? Se você trabalha com a parte de cálculo, aí, assim, seria mais para você atender uma empresa do exterior que está aqui no Brasil por várias questões de normas e tal. A não ser que você comece a estudar as normas externas, né? Ou vai fazer uma pós-graduação na Alemanha, nos Estados Unidos e tal, aí abre o mercado também. Se você trabalha com construção virtual em BIM, se você trabalha com compatibilização de projetos, se você trabalha com planejamento e controle, então todas essas áreas, se você trabalha com engenharia de custo, observe que eu não falei orçamento, se você trabalha com engenharia de custo, então todas essas áreas abrem a possibilidade de você trabalhar para alguém fora estando aqui, independente se a obra está no Brasil ou não, tá certo? Então cria essas oportunidades. Por que ele vai preferir você do que um cara que está ali do lado dele? Conexão. Sempre tem que ter conexão. Aquilo que eu falei de você se aproximar de entidades profissionais como aquela, ela é uma estratégia que deve ser feita para todas as situações, certo? Para a situação do jovem ou da pessoa que quer ir embora, ou do jovem ou não da pessoa que quer ficar aqui. A diferença é qual é a tática, certo? Essas associações estão dentro da minha estratégia de ganhar em dólar morando aqui. Ok, agora como é a tática? Não, a tática é eu começar a fazer contato circular, inclusive encontros presenciais com quem está no Brasil, porque essa pessoa que está aqui no Brasil tem um relacionamento muito forte com várias pessoas que estão no exterior. E aí tem todo um processo de eu mostrar o meu valor para quem está aqui no Brasil e continuar tendo contato com o pessoal de fora. LinkedIn é uma ferramenta importante que tem que se saber como trabalhar. Aliás, falando em LinkedIn, seu Facebook, seu Instagram também, tá certo? Então eu vou fazer um comentário que serve tanto para o pessoal que é jovem há mais tempo, porque está se envolvendo com essa questão de redes sociais, mas principalmente para o pessoal que é jovem recente, que já nasceu em redes sociais, que é o seguinte, galera, uma coisa é a sua vida particular, outra coisa é a sua vida profissional. Então assim, o que você posta no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn, por aí vai, rebate na sua vida profissional. Então assim, a sugestão mínima que eu dou é a seguinte: aquilo que você não iria expor para qualquer um, também não exponha na rede social, né? Até porque a própria rede social tem como você controlar. Não, só meus amigos, só alguns amigos, só não sei o quê. Então, faça essa mesma gestão. Segundo, se possível, se você achar que é interessante, se não for lhe dar muito trabalho, assim, trabalho não dá para ninguém, mas se você tiver tempo para isso, crie o seu perfil pessoal e seu perfil profissional, entendeu? Isso é muito importante. Porque na hora que você estiver conversando com alguém, você vai mandar, que tem a ver com o aspecto profissional, você vai mandar para ele, principalmente se for do exterior, o seu perfil profissional, porque ele não está nem aí com o seu perfil pessoal, não, ele não quer isso aí. E Alex, uma história que eu escutei que eu achei muito engraçada, que rebate muito no que a gente está dizendo aqui. Lá, quem me disse foi o Eduardo, aqui do Novo Civil. Ele foi para o Canadá, passou uma temporada lá agora, e ele disse que havia lá um profissional, um professor dele, sendo que ele não era muito da área da construção civil. Sendo que lá no Canadá é uma colônia muito grande de coreano. E esse professor dele sabia falar coreano. Então, o que acontecia? Muitos coreanos iam para lá e buscavam construtoras para realizar a construção de casas para os coreanos. Ele não era construtor, sendo que ele falava coreano. Você falou muito do quesito conexão. Isso. Então, os coreanos buscavam ele, perguntavam, rapaz, como é que eu posso construir casa aqui? Aí ele começou a montar uma construtora para construir casa, foi atrás de potencial técnico, de sócio e tal. Sim. E em cima dessa oportunidade ele começou a construir as casas em cima de conexões. Então nada impede você imaginar os seus nichos de mercado no exterior. Isso. Então, por exemplo, eu fiquei imaginando, poxa, então se um brasileiro aqui que fala algum outro idioma vai para um determinado local no exterior, ele poderia ter uma oportunidade parecida. Então,
também há a possibilidade, além de ser executivo, você empreender lá fora mesmo, entendeu? Imagina um descendente de chinês que veio para, sei lá, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Ceará, para o Amazonas, para qualquer canto. Aí o filho dele hoje, que fala português também, né, se formou, está se formando, não sei o quê. Aí, como você falou, de repente ele pode estar indo para os Estados Unidos, ele pode estar indo para a Inglaterra, ele pode estar indo, mas não um descendente de árabe. Se ele for para a França ou para a Inglaterra hoje, meu amigo, ele está feito seguindo essa lógica que você falou. Porque está com várias pessoas de língua árabe indo para lá, para a Europa, e aí de repente ele pode se virar o construtor. Eixo desse determinado. Exatamente. Show. Então, Alex, que massa conversar Valeu. contigo. E se você gostou desse vídeo, se você tem vontade dessa internacionalização, deixa a gente saber aqui, comenta abaixo, faz sua pergunta e clique em gostei, compartilha com seu amigo que você conversa sempre sobre intercâmbio, sobre determinados assuntos para estudar fora, para trabalhar fora. Então é isso, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau!